março do ano passado, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, aprovou uma resolução que restringe a publicidade e a comunicação mercadológica dirigidas a crianças de até 12 anos de idade. A publicidade direcionada a crianças também é considerada ilegal pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e também pela própria Constituição. Olá! Estamos bem perto do Dia das Crianças e, por isso, o Conexões de hoje vai debater a publicidade dirigida a crianças. Para isso, nós contamos com a presença do Diógenes Carvalho, que é professor da Faculdade de Direito da UFG. Olá, Diógenes, muito obrigada pela presença. Obrigado pela participação aqui no programa Conexões. Espero poder contribuir com o papel da criança consumidora hoje no mercado e principalmente pela tutela em relação aos direitos do consumidor. E também contamos com o Zander Campos, que é diretor da Associação Brasileira das Agências de Publicidade em Goiás, a ABAP. Olá, Zander, muito obrigada pela presença. Cumprimento aí os nossos telespectadores, os nossos internautas e os nossos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Bom, para começar, como que vocês percebem a publicidade feita para crianças? Ela realmente deve ser evitada? Como que vocês percebem essa regulamentação do CONANDA? Ela é adequada? E também os outros mecanismos, como o Código de Defesa do Consumidor, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também prevêem uma restrição a essa publicidade dirigida a crianças. Queria que você começasse, professor. Bom, hoje a criança consumidora, vista pelo Código de Defesa do Consumidor, a gente passa a fazer um estudo bastante moderno da sociedade contemporânea, que é uma sociedade muito voltada ao consumo, ao consumismo, de sujeitos que são sujeitos consumidores. Então a criança, ela é consumidora de produtos infantis, ela direciona todo o comportamento de consumo da sua casa e futuramente é uma consumidora adulta. Então, ela passa a ser um alvo muito grande das publicidades, dos comerciais e das questões nesse sentido. A gente vem fazendo um estudo que a gente chama de hipervulnerabilidade desse consumidor. Ou seja, além de ser consumidor, que é uma pessoa já altamente fraca e vulnerável e debilitada no processo de decisão de qualquer tipo de compra, nós na qualidade de consumidores somos assim, e a gente encontra hoje um estudo de hipervulnerabilidade não só da criança, mas também do idoso, desse público novo que a cada dia mais passa a ser influenciado por esses comportamentos de compra. Eu venho da economia comportamental, estudo principalmente o processo de decisão do consumidor, ou seja, o que leva o consumidor a decidir, as variáveis de compra, que é preço, qualidade, marca e os nossos problemas ou deficiências ou limitações cognitivas na hora de decisão da compra. Então a criança, ela é um alvo muito grande, porque ela está num processo de imaturidade ainda, todo o aspecto cognitivo dela está sendo construído e ela passa a ser um alvo muito grande, causando mal-estares psíquicos, comportamentais, e até mesmo questões da própria identidade, porque o consumo hoje, ele está muito voltado à identidade, ou seja, eu sou aquilo que eu consumo, eu me comunico pelos bens de consumo na qual eu tenho. Então a grande identidade hoje do consumidor na vida contemporânea, do brasileiro, ela é tratada pelo elemento consumo. Então isso também passa a ser uma grande dificuldade no tratamento ou na tutela dessas questões todas voltadas à publicidade. Bom, Zander, você como representante da Associação das Agências, como as agências percebem essa publicidade, como elas têm lidado com essas restrições aí, principalmente para crianças menores de 12 anos? A publicidade no Brasil, ela é legislada por leis federais. A comunicação, todos os assuntos relacionados à publicidade só é tratada em nível do Congresso. Nós somos um dos 42 países no mundo onde a publicidade no Brasil ela é autorregulada, regulamentada. O que é isso? O setor privado, sem a participação estatal, ele possui na presença dos anunciantes, das agências de publicidade, da sociedade civil, um órgão, aliás vários, para centralizar as demandas e as tratativas no que diz respeito quando a publicidade não é bem aceita ou o consumidor tem uma reclamação, que é o CONAR.
o Conselho Nacional da Autorregulamentação, que possui um código, né? Esse código ele foi publicado em 1978 e lá nós temos especificamente, na seção 11, nós temos ali 22 requisitos onde existem as regulamentações destinadas aos anúncios que se destinam, não vou dizer ao público infantil, mas ao mercado que possui o consumidor infantil. Um dos requisitos da publicidade é que o anúncio ele é dirigido ao adulto, não à criança. A criança ela pode estar dentro do conceito lúdico da mensagem publicitária, na parte de se transmitir, né, os benefícios do produto ou do serviço, seja ele um alimento ou um brinquedo, mas sempre destinado ao público adulto. Além disso, nós temos itens na Constituição Federal que também garantem a liberdade da expressão comercial. Se os produtos são produzidos no país, pagam impostos e recolhem normalmente os seus tributos, ele tem direito a se expressar comercialmente. Nós até fazemos um parênteses aqui para fazer uma ponderação que hoje no Congresso Nacional nós temos aí aproximadamente 230 projetos de lei, professor, que ou cerceiam ou proíbem ou de alguma maneira limitam a capacidade das empresas de produtos e serviços de comunicar e de anunciar seus produtos livremente, né? Além desse mecanismo do CONAR, para a gente citar aqui como exemplo mais relevante, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o próprio Código de Defesa do Consumidor que o professor Jorge citou no início, que desdobra para essas ações quando o caso, né? E o modelo brasileiro é bastante copiado fora. Desses 42 países que eu mencionei, 25 estão na comunidade da União Europeia, os outros 17 estão nos outros diversos continentes, aqui como Brasil, Argentina, Austrália. China e Rússia, por exemplo, que são potências emergentes, estão agora estudando os seus mecanismos de restrição. Os Estados Unidos são muito avançados nesse requisito também e possui também um capítulo à parte dentro dos seus mecanismos de defesa do consumidor, focado especificamente para os anúncios, especificamente para a criança também. Os únicos países, assim dizer, que proíbem literalmente no mundo hoje a publicidade infantil é a Suécia e a Noruega. E também a província de Quebec, no Canadá. São esses três. Mas, assim, complementando a sua informação, o trade da comunicação, né, o setor de agências, produtores especializados, consultores, os próprios anunciantes, eles acompanham e realizam campanhas e ações de esclarecimento, seja para a sociedade civil, seja para os formadores de opinião, no que diz respeito a adotar as melhores práticas, porque a nossa visão é de que não é necessário proibir. Existem já as regras e elas precisam de ser utilizadas em bom tom para que os produtos possam ser consumidos e divulgados. Ok. Bom, nosso tempo no primeiro bloco acabou. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco você continua conferindo esse debate a respeito da publicidade infantil. Estamos de volta com Conexões de hoje, que trata da publicidade dirigida às crianças. Nós estamos conversando com Diógenes Carvalho, que é professor da Faculdade de Direito da UFG, e também com Zander Campos, que é diretor da Associação Brasileira das Agências de Publicidade em Goiás. Bom, Zander, você falou da questão da restrição à liberdade de informação das agências, da publicidade. A publicidade ela poderia se enquadrar dentro dessa questão de liberdade de expressão, liberdade de informação e, por um outro lado,
como regulamentar essa publicidade que às vezes pode ser utilizada de forma danosa, principalmente como o professor colocou, para pessoas às vezes que não têm a capacidade de discernimento, como é o caso das crianças, ou de pessoas com problemas de cognição, por exemplo, que às vezes não percebem o grau de fantasia da propaganda. Bom, em primeiro lugar, a gente gosta até de fazer um comentário que foi feito pelo ex-presidente do STF, Aires Brito, no nosso último 5º Congresso da Indústria da Comunicação, realizado há 3 anos atrás. A liberdade de expressão é a irmã siamesa da democracia, né? A publicidade privada, ela, vamos assim dizer, ela financia as redações privadas, os editoriais privados da livre imprensa no país e no mundo afora. Isso é muito relevante, que o recurso da livre iniciativa do mercado publicitário, nós estamos falando isso sem envolver o recurso público, né, que o governo também é anunciante, seja nível federal, estadual, municipal, ele contribui para a independência editorial dos veículos da nossa imprensa. Mas, voltando especificamente à questão que você pergunta, nós acreditamos que o país já tem um conjunto de normas regulatórias, que a gente estava mencionando no bloco anterior, e sem falar que nós temos também outros canais, como o Ministério Público e os PROCONs, e também ONGs, diversas ONGs muito atuantes que também militam nessa área do segmento infanto-juvenil para fazer essa interlocução com a sociedade civil. Mas o grande, vamos assim dizer, percalço do que no caso que o professor comenta é que se eventualmente aquele anunciante ou a sua empresa de publicidade é despreparada ao ponto de criar anúncios que infringam ou que não estejam atinentes, seria o termo, estariam adequadas junto com as regras dessa governança, aquele anúncio ele sai do ar. Essa é a função de que nós temos lá no CONAR. Ele pode ser um anúncio que está veiculando na emissora líder de audiência de televisão, como ele pode ser um anúncio de mídia exterior, como ele pode ser um anúncio de mídia impressa, ou uma peça para mídia digital ou de internet. Não importa qual seja e em que nível de importância tem aquele anunciante sob o ponto de vista econômico. O anúncio sai do ar se ele desrespeita. Nesses tempos atuais, né, onde os serviços de atendimento ao consumidor, né, professor, viraram as mídias sociais, né, nós não temos mais a grande força desses saques, os anunciantes já se preparam muito para seguir essas normas de governança corporativa, e a gente tem percebido um nível bastante baixo de incidência, assim, flagrante. É claro que o CONAR está lá para atender essas demandas, e um percentual relativamente baixo de perguntas que se chega, de queixas, são relacionadas à publicidade infantil. Professor, o senhor concorda com essa avaliação? Bom, sobre esse aspecto legal, assim, a gente tem uma produção no Brasil legiferante muito grande. Tem muitas leis e pouca efetividade delas, né? Nós contamos hoje com um dos melhores códigos de defesa do consumidor do mundo. Sem sombra de dúvidas, é um código modelo, é um código que foi feito por professores, um código que contou com o melhor know-how, assim, por exemplo, ele pegou a melhor experiência americana, a melhor experiência europeia, né? Quando ele foi idealizado, projetado, após a Constituição de 88, ele já veio com todo esse aspecto, né? Então, essa proteção muito grande a esse consumidor, parte fraca, parte vulnerável, parte debilitada aí dessa relação contratual. Esse sistema misto que foi implantado no Brasil, que é feito pelo CONAR e pelo Código de Defesa do Consumidor, embora o CONAR ele tenha esse código brasileiro de autorregulamentação publicitária, isso ele não tem uma força cogente de lei como existe o do Código de Defesa do Consumidor, né, que é uma norma de ordem pública, interesse social e também de origem constitucional, né? Toda essa proteção à criança consumidora está em um único dispositivo do Código, que é o artigo 37, que vai tratar da publicidade enganosa e abusiva. E lá no parágrafo 2º, ele diz especialmente aquilo que é contra a deficiência de julgamento de crianças e adolescentes. Então ele deixa isso de uma forma bastante aberta, né, de uma forma assim não tão bem trabalhada, enquanto eu tenho outros modelos que trazem
algumas situações bastante interessantes. Eu gosto muito do Código do Reino Unido, que é o UK Code of Broadcasting Advertising, que fala justamente sobre isso, né? Por exemplo, uma proibição de uma veiculação de uma publicidade infantil após o programa, né? Um programa específico, uma publicidade sobre aquele boneco, sobre aquela questão. Então, eu acho que no Brasil, assim, falta alguns detalhes em relação a isso, mas o grande problema não é legislativo. Né? Ou seja, é um aspecto cultural. Nós temos a melhor lei, nós temos uma das jurisprudências mais ativistas do mundo, nós temos a melhor doutrina, sem sombra de dúvidas, os melhores professores, a melhor doutrina construída consumerista no mundo inteiro é a doutrina brasileira. Né? Nesse aspecto de publicidade, a gente tem assim, uma grande contribuição da legislação francesa, a gente tem a legislação do Quebec, que ela é bastante vista nesse aspecto, foi mencionado aí pelo Zander, né? Eu tive a oportunidade que a minha formação em Direito Consumidor foi feita no Quebec, na Universidade do Quebec, em Montreal. E conhecer, né, como é que é feito essa questão publicitária e tudo esse aspecto direcionado à criança. Mas minha maior questão que eu vejo hoje no consumidor brasileiro é um aspecto cultural mesmo, ou seja, uma mudança de modelo, de paradigma, e isso nós vamos fazer aí 25 anos de Código de Defesa do Consumidor, né? Ou seja, é um tempo muito curto e muito pequeno, uma mudança de cultura e mudança de comportamento. Cada dia mais nós somos mais consumidores, a sociedade pós-moderna, uma sociedade que nos impõe muito isso, a questão do consumo, do consumismo, da liquidez, da descartabilidade das coisas, né? E eu acho que as crianças, elas passam nesse momento, no processo de decisão, a levar isso para a vida adulta. Eu acho que esse que é o grande problema, que deve ser visto em casa, com os pais, na educação, né? Eu acho que a educação para o consumo, ela é sim ainda uma grande questão, mas sozinho a gente não resolve, só com a educação para o consumo. Né? A gente tem um grande exemplo que é no consumo sustentável. A gente pode ter a melhor educação do mundo, a melhor formação sobre o consumo verde, sustentável, com os produtos ecologicamente corretos, mas eu vou lá no supermercado, pego a sacola de plástico e falo assim, mas é só hoje. Não é possível que essa sacola de plástico vai trazer problemas. Então, o estudo que eu faço é que existem alguns problemas cognitivos que são limitações, né, como se trabalhasse a nossa limitação cognitiva ou até mesmo uma certa irracionalidade no processo de compra. E isso deve ser tratado dentro do plano legislativo, ou seja, existe muita coisa que eu não consigo realmente trabalhar. Por exemplo, nós não sabemos trabalhar com compensações futuras. Eu compro tudo hoje, eu prefiro me endividar, eu quero o carro novo hoje, é muito melhor. Ou seja, a racionalidade ela não é uma situação que ela é levada no processo de decisão de todos nós consumidores, não só da criança, mas isso também para a vida adulta. E esses efeitos, porque a gente chama de efeitos de framing, de enquadramento, de marcas, de coisas que a gente traz conosco nas nossas lembranças cognitivas, por exemplo, eu vou comprar o Omo porque o Omo lava mais branco, né? Porque minha mãe sempre disse isso para mim, né? Que o hipoglose ele é a melhor pomada. Então, essas situações cognitivas elas devem ser levadas para dentro da lei, que a vulnerabilidade cognitiva ou psíquica ela é natural, né, de todo consumidor. Bom, a gente vai ter que ir para mais um intervalo e no próximo bloco você confere o final desse debate a respeito da publicidade infantil. Bom, esse é o último bloco do Conexões de hoje, que está falando sobre a publicidade dirigida a crianças, com Diógenes Carvalho, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, e também com Zander Campos, diretor da Associação Brasileira das Agências de Publicidade em Goiás. Bom, professor, você disse no bloco anterior da questão da importância da educação, da mudança de consciência. Então, o papel da família, nesse caso, é muito mais importante do que de qualquer outra legislação, né? Os pais educarem seus filhos de uma forma que eles não se sintam tão impelidos a consumir, a ter um consumo mais consciente. Na verdade, as crianças hoje, elas são nascidas para comprar, né? Ou seja, existe até um livro bastante interessante com esse mesmo título, né?
que diz sobre isso. Assim, os pais, eles vêm trocando muito, né? A falta de tempo, a falta de afeto, de toque, essa dificuldade que eu tenho todo no mundo pós-moderno pela própria compra, né? Imaginando, assim, que alguns momentos de lazer, alguns produtos, algumas coisas, isso compensariam essas questões, né? Isso estão trazendo problemas graves às crianças, que é justamente, assim, cada vez mais as crianças estão muito mais voltadas a esse aspecto do consumo, da compra, da marca do produto, né? Ou seja, ligado muito a isso, estão se tornando cada vez mais adultas precocemente, né? Ou seja, isso a gente vê aí muitas campanhas publicitárias, a gente teve aí ações civis públicas que foram propostas contra campanhas da Vogue, né? Contra a publicidade de Instagram, de blogs que utilizam crianças ali para vender produtos, né? Como se fossem pequenos adultos mesmo, né? Então, acho que o papel da família ele se torna muito importante hoje nessa questão, principalmente no aspecto educacional mesmo, né? E pelo menos ter uma tomada de consciência sobre isso, né? Eu acho que ir contra o processo de consumo a gente não tem como, todos nós somos vítimas disso, né? Ou seja, do consumo, do consumismo, desse preenchimento, dessa sensação que a gente costuma dizer lá na psicologia, de incompletude, né? Ou seja, o consumo ele acaba sendo uma forma de você lidar com o sofrimento hoje, né? Com o desamparo que a gente tem, com o desamparo moderno. E a partir do momento que você pelo menos toma consciência disso e passa a trazer algumas estratégias de enfrentamento contra isso, porque o consumo ele é, na verdade, vivências de prazer e sofrimento, né? Você tem toda a educação brasileira ela é muito voltada a isso. Os nossos pais, eles nos educaram muito para vitórias muito passageiras, né? Ou seja, nós somos muito emulados pelos pais, pelos professores, enquanto crianças, a serem os primeiros, a tirar o primeiro lugar, a pegar a estrelinha na escola, e o consumo ele tem muito disso porque ele passa a ser uma vitória muito passageira, né? Você quer aquele produto, você adquire, você tem, e a partir daquele momento você fala, nossa, mas e agora? Qual que é o meu próximo passo? Qual que é o meu próximo carro? Né? Qual que é a minha próxima questão? Então, isso não é autêntico, isso não é original, não é uma coisa que preenche, porque esse aspecto de consumo que as crianças desenvolvem, nós também adultos, eles são coisas que nós fazemos para os outros, né? Para agradar. A gente tem uma frase muito interessante que a gente utiliza, que ele fala que o marketing ele faz você comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem para agradar a gente que você não gosta, né? Então, na verdade, você acaba entrando num processo de endividamento, acaba construindo imagens e modelos e couraças e até mesmo modelos comportamentais que não são seus, que são ditados pela moda, pelo mercado de luxo, por tudo isso, e aquilo são vitórias muito passageiras. Isso gera todo esse consumismo, né? E isso tudo hoje está sendo processado na criança, no infante ali, né? Ou seja, no aspecto infantil. Bom, Zander, você que lida diretamente, a publicidade, ela consegue vender hábitos de vida, comida, que também é uma das questões que as pessoas colocam muito na questão da publicidade infantil, que às vezes leva as crianças a desordens alimentares, a obesidade. Sem dúvida. Como é que você percebe isso? Também a conscientização da publicidade em si, do agente publicitário, das agências, em tentar mediar essa relação que, lógico, visa o lucro, mas também, né, precisa ser um pouquinho mais... Há 3 anos atrás, a ABAP liderou um movimento, e lidera até hoje, que se chama, eu até vou citar para todos os nossos internautas e ouvintes e telespectadores acompanharem. É uma campanha permanente que chama Somos Todos Responsáveis. É o mesmo site com esse mesmo nome. Lá nós temos uma coletânea de depoimentos de diferentes tipos de profissionais, desde ministro do Superior Tribunal Federal, passando por pais, educadores, reitores, mães, professores de direito, ONGs, publicitários, anunciantes, cada um dando sua visão diferente sobre uma série de questões do que nós conversamos aqui. Nós temos mais de 250 depoimentos lá. Muito interessante, artistas voltados para o público infantil. E lá nós ampliamos um pouco mais o foro dessa discussão que você falou, em função desse compromisso ético, social e cultural que a indústria da comunicação tem no que diz respeito a ser a alavancadora dessa comunicação, porém com toda a responsabilidade e os limites que o cômputo legal estabelece, né? E é assim que a gente está fazendo e recomendando
a todas as empresas e os anunciantes que são associados às nossas respectivas entidades de classe. Também então há um direcionamento para o publicitário repensar um pouco, não a pessoa em si, sem mas dúvida. A rede pensar um pouco mais no que faz. Sem dúvida, há um total engajamento nesse sentido e nesse direcionamento. Eu falei um pouquinho de comida, só para finalizar, a gente tem uma proibição também a respeito de propagandas voltadas para consumo de alimentos não saudáveis, também durante a programação infantil. Isso existe hoje no Brasil, né? Sim, em 2006, só aproveitando, nós fizemos essa restrição no CONAR, uma restrição adicional que passou a ter. E agora, em janeiro de 2013, passou uma outra restrição também, professor, que é a proibição do merchandising nos programas infantis específicos. Também não podemos ser. Foram duas grandes conquistas importantes que tornaram ainda mais restritas, né, diante desse cenário que foi pontuado aqui no programa. Bom, então, felizmente nosso debate chegou ao fim. Queria agradecer, obrigada, Diógenes, pela presença. Obrigado aí pela participação, conte sempre conosco aqui. Muito obrigada. Na Universidade Obrigada Federal. Também, Zander, pela presença. Desejo sucesso a todos, muito obrigado por estar aqui, um grande abraço a todos. Muito obrigada e a gente continua contando com vocês nos próximos debates. Bom, e o Conexões de hoje está terminando. Esse programa é produzido em parceria com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás e também com a Rádio Universitária da UFG. E você também pode ser um parceiro nos próximos programas. Você faz isso mandando sugestões no perfil do Facebook ou então na página do Twitter. Além disso, você também pode enviar sugestões, perguntas, críticas pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br. Eu te espero na próxima terça-feira, mas enquanto isso você pode acompanhar a todos os debates que já foram produzidos no blog do Conexões. Uma ótima semana para você!